Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. Nosso boletim de clima e tempo, hoje excepcionalmente nesse horário, mas a partir de sexta-feira a gente já volta de novo com o Mamedes pelas manhãs aqui no Notícias Agrícolas. Mas a gente está destacando nessa conversa com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, duas situações. As chuvas persistentes, principalmente ali naquela faixa central do Brasil, que pode prejudicar o andamento da colheita em alguns estados. Essa persistência deve continuar aí pelo resto do mês. E o outro fator é uma elevação brusca das temperaturas, que já começou lá no Rio Grande do Sul. A gente pode ver temperaturas de até 40 graus sendo registradas por lá nos próximos dias. Isso é a chamada pré-frontal, né? A temperatura eleva antes de chegar uma frente fria, que daí sim, essa frente fria pode trazer chuvas para o final de semana e a gente vai entender que condição é essa, se vem boa chuva, se vem volumosa, se vem bem distribuída. Tudo isso na análise de hoje de Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar nesse início de semana com a gente, nos ajudando a entender clima e tempo e principalmente trazendo esses alertas para a agricultura. Vamos começar com o factual, com o que já está acontecendo, Mamedes, que é esse aquecimento das temperaturas lá no Rio Grande do Sul. O que é isso, Mamedes? É normal? A gente vai ver realmente temperaturas subindo rapidamente por lá? E a boa notícia é que aparentemente é rápida essa alta das temperaturas por lá. Seja bem-vindo. Pois não, Alex, boa tarde a você, a toda a equipe de Notícias Agrícolas e principalmente aos internautas que estão ligados agora na previsão aí do tempo em Notícias Agrícolas. Bom, Alex, neste momento, né, de verão, que a gente sabe que quando há um espaço aberto de um dia, até mesmo dois, aí, sem chuva, é normal que a temperatura se eleve, né? Tanto faz lá no sul, tanto faz na parte central, até mesmo na parte norte aí do Brasil. Bom, essa particularmente na região sul, Alex, passou agora no final de semana, né? O sistema aí para o sábado deixou já a temperatura mais baixa, em torno de 32, 31, apesar de ser alta, mas já baixou bastante em vista dos outros dias da semana passada. E ela tende a se elevar entre hoje e amanhã, principalmente ali próximo de Uruguaiana, Quaraí, São Luís Gonzaga, que é aquela faixa oeste ali do Rio Grande do Sul, pegando parte da fronteira ali com a Argentina e parte da fronteira com o Uruguai. A gente vai observar pelas imagens de satélite que praticamente a tarde de hoje não tem nebulosidade, é muito pouca nebulosidade. Eu estava vendo ali na imagem de satélite do visível somente células abertas que estão ali cobrindo a região. Isso faz com que a temperatura realmente tenha pico bem elevado para o dia de hoje, principalmente para amanhã. Mas, felizmente, como você frisou bem, Alex, nós estamos aí com o sistema frontal que pode se formar já pelo meio da semana, e isso vai levar, sim, alguma chuva ali para o Rio Grande do Sul. Só que, infelizmente, essa chuva, por estar muito quente, nós não descartamos que grande parte aí da região sul do Brasil possa sofrer com aquelas famosas chuvas de verões, né? Que lá vem com curta duração, mas com forte intensidade, e vem com todo aquele pacote fechado, vento, rajada de ventos, descarga elétrica, possibilidade de queda de granizo. Então isso não se descarta, infelizmente, para os próximos dias, que é característica mesmo do verão. Boa, Mamedes. Outro destaque, Mamedes, é essa questão da chuvarada que não para ali na região central e sem sinal de diminuir esse volume, pelo menos por enquanto, certo, Mamedes? Certíssimo, Alex. Ainda as condições atmosféricas estão ainda propícias, né? Que na verdade não deixa de não ser a circulação de verão. Então, sempre nessa parte central, indo em direção à região norte, serão lugares que terão ainda muita umidade ao restante do mês, e ainda com condições favoráveis dos ventos, tanto nos altos níveis como nos níveis médios da atmosfera. Então, ainda vão manter essa nebulosidade, essa umidade, sempre com essas pancadonas de chuva, principalmente no período da tarde, noite, talvez até madrugada, ainda estoure alguma nuvem, né, de convecção.
mas essa área realmente até o final do mês ainda vai receber muita chuva. Agora lá para fevereiro não, viu, Alex? Para fevereiro, essa parte central, como a gente já vem comentando há alguns dias, né? Então, para fevereiro, essa chuva sim vai dar uma diminuída boa nessa grande área central do Brasil. E aí, é claro, né? Janeiro, como está, vamos dizer assim, houve uma certa mudança, a gente sabe que o Laninha continua atuando, pelo menos nesse mês. Então, por isso que trouxe toda essa irregularidade nas chuvas que a gente está vendo agora para o mês de janeiro, meio que mudou. Mas já para fevereiro, como está sendo já previsto que o Laninha praticamente ele vai embora, então essa chuva já, apesar de que ainda será irregular, mas tende sim já a diminuir nessa grande área central do Brasil, o que deve favorecer os agricultores aí que estão já na ponta ali para fazer a colheita. Boa, Mamedes. A gente vai ver todos os detalhes com os mapinhas que o Mamedes vai mostrar para a gente, mas enfim, são informações importantes que a gente precisava já trazer para vocês, para que vocês já comecem a se planejar, se preparar, enfim, entender o que vem pela frente. Mas vamos lá, Mamedes, vamos mostrar aí os mapinhas. Você tem aquela comparação dos últimos dias, né? Exato. Eu sempre gosto de fazer essa comparação do que o sistema que vem atuando e já praticamente há umas 2, 3 semanas que a gente vem vendo que esse cenário não muda, né, Alex? Eu estou vendo aqui uma imagem da esquerda de sábado, essa do centro de domingo e a da direita já o cenário de hoje. Então, se a gente vê o cenário de sábado, isso aqui é de manhã, quando a gente vê no período da tarde bastante convecção em grande parte do Brasil, aquele sistema que passou raspando lá pelo Rio Grande do Sul, que levou essa chuva, né, que até amenizou a temperatura em grande parte do Rio Grande do Sul, apesar de ter sido chuva localizada, não foi chuva assim generalizada, que é uma maneira de como vem acontecendo, né? Então a gente vê que para o sul tem essa mudança, passa rápido, mas nessa área central sempre com essas partes vermelhas, que é onde indica que tem nuvem de convecção grande, assim, profunda na atmosfera, um lugar mais propício, uma possibilidade maior de que naquele local esteja chovendo. Então a gente observa, né, que choveu em grande parte de São Paulo, grande parte de Minas, aqui nessa parte central, no Mato Grosso do Sul. E quando a gente vai avançando para o domingo, o cenário sempre da tarde não muda, né? Sempre bastante convecção, então essa chuva ela estoura em diversos locais. Sempre, como eu friso, né? Sempre são chuvas assim localizadas, inclusive no Nordeste, no Mato Piba, essa chuva aconteceu, apesar de ser de forma isolada, mas aconteceu. E já chegando para o dia de hoje, né? Se a gente já partir aqui para de manhã, nós temos esse cenário e quando chega aqui na última imagem, agora que eu tenho detalhes, já vê que tem bastante convecção. A alta da Bolívia continua atuando e está com os ventos da alta da Bolívia, está levando formando, né, um certo caminho dessas chuvas que pode ser mais intensa no dia de hoje entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo grande parte de Minas, ali em direção ao Rio de Janeiro. Não quer dizer que nas outras áreas do Brasil não há chuva, sim, mas a condição dessa chuva maior, mais forte nessas áreas a qual eu mencionei, inclusive ainda no Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e também do Paraná, tem algumas áreas que continua chovendo ainda no dia de hoje. Mas nessa área onde tem a ausência de nuvem, que é onde a temperatura já começa a se elevar a partir de hoje, e é onde teremos amanhã essa área, se for incluir Argentina e Paraguai, toda essa área aqui, a temperatura vai ficar super elevada, viu, Alex? Como você frisou muito bem, ela pode ficar em torno dos 40 graus, ou seja, pode dar um pouquinho abaixo, mas também como pode dar acima de 40 graus. Muito bom. Ô Mamedes, olhando para o que aconteceu nos últimos dias, onde choveu, onde não choveu? Pois não, Alex, olha só, se a gente pegar desses últimos 3 dias, né, de sexta até domingo, então a gente, pela imagem de satélite, a gente viu que algo aconteceu maior nessa área central do Brasil, e aquela chuva que amenizou parte ali, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, lá em Uruguaiana, né, muito próximo de Uruguaiana, Uruguaiana fica mais ou menos essa pontinha aqui assim, onde é que eu estou com o mouse, mas mais nessa ponta extrema aqui do Rio Grande do Sul, praticamente não vem chovendo, e a linha média, apesar de ser baixa, né, então quer dizer que nessa área realmente não chove, e eu posso te dizer que nessa área é a área da amplitude térmica mais alta do Brasil, está exatamente nessa área.
Muito bem. Essa mancha central aí é a mesma que permanece aí até o final do mês? Deve se prolongar? Deve acontecer em outras partes? O que a gente pode entender aí, Mamedes? Pois não, Alex, olha só. Essa mancha, ela deve permanecer. É claro que hora lá vai chover um pouco mais para oeste, mais para leste, mas nessa área deve manter, principalmente, eu diria aqui que o oeste de Minas, parte aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso, grande parte de Goiás e também aqui no oeste da Bahia, na região aqui do Mato Piba, essa área deve prevalecer, sim. Sem falar que da região norte vai se manter chovendo sempre, né, cara? Né? Grande parte aí da região. Bom, Alex, se nós partirmos para a previsão do que pode acontecer no restante aqui dessa semana, desculpa que eu estava com ele avançado, então da esquerda aqui é o Cosmo, da direita o GFS, o modelo americano, o que a gente observa, eu vou chamando aqui a atenção, né, dos internautas que ficam de olho nessa área central, que é onde essa condição a qual a gente estava conversando, que ela não deve parar de chover. Vai ter chuva isolada? Vai ter sol em algum momento? Vai, mas na grande maioria essa chuva vai ter uma continuidade. Quando a gente vai avançando ao longo da semana, isso é terça, agora eu já estou na quarta-feira aqui, Alex, repare que até é uma condição de uma chuva mais volumosa aqui entre Espírito Santo e Minas, né? Mas dessa área central não para, ela diminui, mas não para. Agora, prejudicado, sim, em termos da falta de chuva, vai ser o Rio Grande do Sul, pelo menos por enquanto, porque quando a gente vai se aproximando para o final dessa semana, a gente vai ver que essa frente vai se formar e ela vai levar chuva para o Rio Grande do Sul. Mas nessa área central prevalece. Aí você pode estar pedindo, mas o que está dando essa continuidade dessas chuvas? É a própria circulação de verão que mantém essa grande umidade aqui nessa parte central. Alta da Bolívia, pulso da ITCZ. Então, isso aqui está mantendo, né, os cavados, né, que a gente chama que é uma área de baixa pressão, lá nos altos níveis, que contribui para que essa umidade permaneça nessa área central e vai provocando, vamos dizer assim, essas chuvas convectivas. Quando eu avanço aqui, Alex, já lá para sexta-feira, a gente já vê essa proximidade da frente fria lá para o Rio Grande do Sul. O modelo não está mostrando essas chuvas que poderão acontecer antes, então acredito que entre quarta e quinta-feira já poderemos ter, como você frisou bem, da pré-frontal, né? Então um aumento da temperatura com a chegada de alguma umidade, poderemos ter alguns temporais ali em grande parte da região sul do Brasil, de quarta-feira para frente, né? Então não está descartado que alguma coisa possa vir a acontecer mais intensa naquela área, como por exemplo, uma grande possibilidade de queda de granizo. Isso a gente não descarta devido a essas altas temperaturas que estão sendo previstas pelo menos até terça-feira. A gente observa aqui que no dia 28, né, na sexta-feira, essa chuva se espalha pelo modelo do Cosmo em grande parte do Rio Grande do Sul. O GFS já vai tirando essa chuva, né? E conforme a gente vai avançando, Alex, tá, aqui já para o final de semana, vamos dizer assim, essa chuva do Rio Grande do Sul já vai indo embora, o GFS segura alguma chuva meio pontual lá para a região do estado do Paraná, Santa Catarina, sendo que o leste da região, entre Paraná e Santa Catarina, são que deve acumular maior volume de chuva, mas na área plantadeira, vamos dizer assim, essa chuva praticamente permanece, mas de uma forma muito pontual, principalmente o estado do Paraná, como eu estou dando continuidade aqui pelo mapa da direita, pelo GFS, né? Então a gente vai vendo que até pelo menos aí o final do mês, essa área se mantém com um grande volume de chuva, e no início lá de fevereiro, né, para o dia 2, dia 3 de fevereiro, que chega a uma tendência, né, de um novo sistema frontal chegar pelo Rio Grande do Sul e trazer de novo alguma chuva para dar um alento, como eu estou vendo aqui pelo dia 6, né, de fevereiro, algo bem intenso para o Rio Grande do Sul. Não chamei atenção, mas repare que nessa parte central a chuva começa a diminuir.
Ou seja, aumenta a chuva mais para a região sul do Brasil e para essa parte central é quando começa a ter alguma janela de sol melhor, tão esperada aí para os agricultores que estão aí em ponto de colheita nessas áreas aqui entre Minas, Goiás, até mesmo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Até mesmo a região do Mato Piba, né, que também vem chovendo, mesmo de forma irregular, mas vem chovendo, também vai dar uma trégua nessa chuva aí para os próximos dias naquelas áreas. Então, Mamedes, o que a gente tem é uma continuidade das chuvas nessa faixa central, melhora mesmo só a partir do início do mês que vem, então, Em termos de colheita, para ajudar né, na Alex? colheita, sim. Que daí então ela dá aquela parada, vamos dizer assim, não é aquela parada geral, não. A chuva vai e deve continuar, mas já com uma tendência de ter janela de sol bem melhor, um dia, dois, talvez até mais, acredito que até mais, que a gente vai ver essa janela de sol, né? E é claro que lá para a região sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina, é que deve receber bastante essa chuva. No Rio Grande do Sul, infelizmente, as chuvas passam e concentra essas chuvas, entre aspas, né, mais para o estado do Paraná do que no próprio os outros dois estados do Sul. É engraçado que ela passa, mas é rápida, né, Mamedes? Muito rápido ali pelo Rio Grande do Sul, né? Exato. É laninha ainda, né, Mamedes? Olha, Alex, ainda é o Laninha. Eu posso te mostrar aqui. Deixa eu buscar ele aqui. A gente viu que no sexta-feira, né? É claro que isso aqui é um acompanhamento diário do Laninha, é uma coisa pontual, mas que essa medida vem oscilando bastante. A gente viu que aí na sexta-feira estava menos 1,0 alguma coisa, agora hoje já está em torno de menos 1,1. Ou seja, só pelo gráfico a gente vê como tem uma gangorra, né, dessas temperaturas subindo e descendo aí no Laninha 3,4. Pois é. Agora, Alex, se você olhar o acumulado para os próximos dias, né, esse concentrado, a gente observa bem isso que nós estávamos conversando. Olha só, chuva mais volumosa nesse período, mas no início de fevereiro, olha só como essa chuva diminui, apesar de, como você frisou bem, né, a chuva continua, mas há uma descontinuidade daqueles volumes maiores. Repara que aqui é bem visto, né, assim, é bem nítido, né, que está bem vermelhão, acima de 100 milímetros, e quando chega nesse período aqui para fevereiro, a gente já vê que esse vermelhão praticamente dá um lugar para um alaranjado, que não é muita chuva, em termos de acumulado de 7 dias, né? Em torno de 80 a 90 milímetros, no máximo, essa parte mais alaranjada. Muito bom, Mamedes. Bom, vamos aproveitar então para responder as perguntas dos internautas aqui que estão participando, o pessoal que está no YouTube. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, mas não deixe de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha aqui e aciona o sininho para que toda vez que o Mamedes estiver no ar ou outro boletim estiver começando, você possa ser informado. O seu like é muito importante porque nos ajuda aí a distribuir melhor esses conteúdos para as pessoas que querem de fato entender o que está acontecendo com clima e tempo. E eu já começo com a pergunta aqui, Mamedes, da Judite Almeida. Boa tarde, me fale quando vai chover em Monte Santo, Bahia, que está muito seco, Mamedes. Vamos ver aqui. Deixa eu só pegar bem direito a cidade dela aqui. Montes Seco. Monte Santo. Santo. Vamos pegar bem direitinho para a gente ter uma ideia, né, Alex? Isso aí. Apesar que eu já tenho lembrado que eu já falei sobre essa cidade, mas quem disse que eu consigo gravar, né? Vamos lá. Ela diz, é para os próximos dias? Isso. Ela disse que está muito seco lá, Mamedes. Tá. Bom, vamos espiar aqui para ela. Olhando aqui pela imagem de satélite, mais ou menos nessa área aqui assim. Então, o Monte Seco está bem na área do Solão Bravo, nessas últimas imagens que eu tenho aqui. Vendo em termos de previsão, então, parece-me que hoje não tem condição de chuva. A gente vendo aqui, avançando ao longo da semana,
Alguma coisa pontual, de repente pode acontecer, mas nada. Deixa eu ver aqui. A curto prazo, eu não estou vendo muita esperança para ela. Talvez ali no dia 28, por aí, que começa a ter alguma condição de uma chuva mais isolada, mas não é chuva com grandes volumes, né? Então, depois do dia 28, que alguma coisa pode acontecer. E melhorando dali para o início de fevereiro. Então, do início de fevereiro até alguma chuva pode sim cair ali, mas nunca de uma forma assim, forte, assim, com volumes grandes, não forte, com grandes volumes, né? Então, mas tem condição de chuva assim, mas bem intercalado ainda. Boa. O meu xará, o Alex Sandro, diz que as chuvas continuam boas ali. Não, na verdade ele pergunta, né? As chuvas vão continuar boas aqui pelo Oeste Paulista? Ele está falando com a gente de Irapuru, São Paulo, Mamedes. Continua assim. Vamos pegar o Oeste como um todo, né? Se a gente olhar por esse acumulado, a gente vê que tem previsão de chuva ao longo de todo o restante aqui do mês de fevereiro e boa parte aqui, de janeiro e já boa parte aqui do início de fevereiro. Quando a gente parte para uma previsão mais prolongada, né? Então a gente vê que na soma entre fevereiro e abril, ali fica em torno da média, bem mesclado ainda devido ao laninha, né? Mas quando a gente parte isso aqui para uma previsão mais pontual, ainda naquela área no oeste vai ficar em torno da média. Aí já para março melhora, né? Quer dizer, fica mesclado só para o norte, que fica ainda melhor. E aí lá para abril é que tende já a ter uma boa diminuição na chuva. Ou seja, chuva boa até o final de janeiro, beliscando o início de fevereiro, mas depois tende a ficar bem alternado, né? Mais para o oeste em torno da média, ligeiramente acima da média, depois quando passa para abril, praticamente em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Muito bem. Tem a pergunta do Josué Lima. Ele quer saber a previsão para o centro-sul do Ceará nos próximos dias, Mamedes. Centro-sul do Ceará, vamos lá. Vamos partir com os dois modelos, centro-sul do Ceará. Vamos partir que seja nessa, quase na divisa aqui com Pernambuco, né? Então, se a gente olhar em termos de previsão assim a curto prazo, a gente vê que tem alguma condição de chuva isolada. Se a gente for olhar até aqui na imagem de satélite, tem algo muito próximo dali. Tá, tem mais nebulosidade agora para o lado do Piauí, né? Mas se a gente for ao longo aqui do mês, ao longo da semana, a gente vai ver que essa chuva pode ter sim uma condição de dar uma chuvada boa ali no extremo sul aí do Ceará, mas se altera, né? Uma chuva boa, depois dá uma boa diminuída aí para o dia 26, tá? Que é praticamente para o quinta, sexta-feira. E conforme a gente vai avançando, aí chega para o final de semana, eu sei que vai começar a chover de novo lá, que eu vi. Então, tem condição de chuva para aquela área, uma chuva mais forte talvez nessa terça-feira, mas depois a tendência é de dar uma abertura e depois no restante da semana a chuva mais fraca. Muito bem. Vamos lá, próximo. É o Fabiano Paes, previsão para a cidade de Dirceu Arco Verde, no Piauí. Fica bem na divisa ali da Bahia. Na divisa da Bahia, ele quer saber se vai chover esse fim de mês. Vamos Dirceu Arco Verde, lá no Piauí. Vou buscar aqui. Se é bem na divisa com a Bahia, então fica bem no centro-norte praticamente, ó. Bem no centro-norte da Bahia. Bueno, para aquela área, eu vi que ao longo dessa semana tem condições de chuva, tá? Mesmo que seja chuva fraca, a gente está vendo que continua com essa condição, né, Alex? Só deve dar vamos dizer assim, uma boa de uma reduzida depois do dia 28, 29, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, eu já estou no dia 27, dia 28, e aí sim a gente observa que vai começar a diminuir realmente mais para o final do mês. Então essa chuva deve sim dar uma diminuída boa, né? Mais ali entre o final de janeiro e início de fevereiro, mas depois tende a ficar continuando com
com aquela chuva mais fraca, aí vai ter aquela abertura de novo, né, para fevereiro, já para o restante de fevereiro, fazendo um resumo aqui para não complicar, até o início de fevereiro tem chuva, e depois daí do dia 4, dia 5 de fevereiro para frente, aí dá uma boa parada na chuva naquela área, Alex. Muito bem. Vamos para o próximo. Dirceu Arco Verde, agora a Raquel Pereira. Oi, Alex. Pergunta para o Mamedes quando vai refrescar no estado de São Paulo. Está muito quente, principalmente na região centro-oeste. Agora é a temperatura, Mamedes. Agora é a temperatura, então vamos olhar lá para a temperatura. Eu estava até com ele já aberto aqui, mas olha só. Eu estou aqui com a região sul, vamos matar a cobra com o coelho com duas cajadadas, né? São Paulo. Para hoje, devido à chuva que a gente está vendo ali com essa condição que vai aumentar, né? Então vai ter condição de uma temperatura um pouco mais baixa, mas assim mesmo está na casa dos 30 graus. E aí para amanhã, infelizmente já começa a aquecer ali pelo oeste. Repare que sempre centro-norte ainda continua com temperatura amena, né? Mas pelo meio da semana, quinta, sexta-feira, volta a dar uma diminuída. Ou seja, naquela área ali, Alex, ela vai ter altos e baixos. Hoje a condição ainda é que essa chuva se espalha deixa uma temperatura amena, até na hora da chuva. Como essa chuva ela pode acontecer sempre do meio da tarde para frente, então ainda ela pode ter algumas temperaturas quentes ainda ao longo dessa semana para aquela área, mesmo que esteja com chuva. E aproveitando, repare que por Rio Grande do Sul, a gente vai estar com essas temperaturas super elevadas nesses lugares mais escuros, mas depois dá aquela diminuída, depois volta a subir de novo, e depois volta a cair de novo. Está bem bem variando bastante, né, Mamedes? Exato. Boa. O Fábio Washington, qual a previsão de chuva para Serrolândia, Bahia? Fica no centro-norte do estado, Mamedes. Com C ou com S? Com S. Serrolândia. Vamos ver direito onde fica. Para os próximos dias a previsão dele, né? Isso. É praticamente quase naquela cidade da menina que acabou de falar ali com a gente, rapaz. Ou seja, chuva fraca para os próximos dias naquela área, não tem assim uma condição tão boa de chuva. Vai se alternar, vai dar uma chuva por esse dia aqui, que é mais para o final do mês, só que depois tende... Deixa eu ver direito aqui. Até quase o final do mês, praticamente quase zero de chuva, e depois tende sim a acontecer aquela chuva fraca, pontual, mas que deve continuar acontecendo pelo menos até para o iniciozinho de fevereiro. Repara que é algo bem pontual, então não está descartado que essa chuva possa vir a cair, mas o predomínio mesmo ali vai ser ainda de sol, sabe? Muito bom. Está mais aberta. O Jonathan de Araújo quer saber como está a previsão do tempo para Itanhangá, no Mato Grosso. Vamos ter que descobrir essa cidade. Eu também não sei onde fica Itanhangá, não. Itanhangá, é isso? Mato Grosso? Isso. Aqui, rapaz. Vamos nessa aqui. Estamos fazendo um tour aqui pelo Brasil. Pelo Brasil, né, Mamedes? De aqui, norte a sul, de leste a oeste. Praticamente próximo de Sorriso, né, que é o centro. Olha, ali naquela área, infelizmente, tem previsão de chuva. Essa chuva não deve parar tão cedo naquela área. Lá para fevereiro é que começa a ter alguma abertura de sol, mas eu diria que depois do dia 4, dia 5, talvez até o dia 6 para frente de fevereiro é que começa a ter algumas aberturas de sol para aquela área. Como a gente está vendo aqui pelo próprio GFS, e como também dá para se perceber por esse acumulado aqui. Ó. Praticamente a cidade dele está por aqui, né? Então a gente repara que até o final do mês, início de fevereiro, continua ainda com volumes bons de chuva, depois lá para fevereiro é que começa a dar uma boa diminuída. Muito bem. O Jones Clayton Vieira. O Jones é aqui do interior de São Paulo, ele está falando de Leme, e ele quer saber se
se a zaca que vai se formar atinge a região aqui de Campinas, Mamedes. Bom, primeiro, ainda a gente não está com condições De para a zaga, zaca, né? né? O Uhum. sistema frontal vai subir, vai organizar, sim, né, uma linha ali um canal de umidade sobre a área e vai trazer chuva. Porém, não é a zaga. Agora, porque ela, vamos dizer assim, não segue aqueles padrões, né, de um determinado período, com os ventos nos níveis baixos, também nos níveis médios, então ele dá uma quebrada boa, dá uma ameaçada de 2 dias, depois quebra. Mas se a gente for olhar em termos de previsão aí a curto prazo, a gente vai ver que essa condição praticamente ela não muda, ela fica um pouco no norte, mais em Minas Gerais, depois ela migra um pouco de novo para o sul, e aí pega grande parte de São Paulo, sim. Muito bem. Só para a gente encerrar, Mamedes, o Marcos Kelly, ele está na divisa com o Uruguai. Ele tá falando aqui para a gente que a coisa tá feia por lá. Marca chuva, mas as chuvas não aparecem, não acontece nada. Tem alguma luz no fim do túnel aí para ele? Qual é que é a cidade dele mesmo? Ele não fala, ele fala que só é na Fronteira com o divisa com o Uruguai. Uruguai. É, É a para região mais começar, prejudicada, né, Mamedes? a gente está vendo que toda essa fronteira com o Uruguai, exceto de Bagé em direção ali a Chuí, né, que fica mais quente, ali as chuvas estão acontecendo, mas eu diria assim que nessa área a chuva vai acontecer, mas não vai ser de uma forma regular, tá? Tanto que amanhã está prevendo uma temperatura super elevada naquelas áreas, e aí depois a chuva chega de uma forma rápida, tanto que eu estou vendo aqui em termos de temperatura, né? Mas se a gente for olhar aqui, a gente vai ver, olha, se eu não me engano, aqui é do dia 26, 27. Olha só, nesse dia aqui, essa chuva já deve estar acontecendo nessas áreas, já pode ter alguma coisa mais intensa acontecendo. E quando a gente avança, que quando o sistema se organiza e chega naquela área, aí vai levar chuva e com certeza essa temperatura vai cair. Né? A temperatura máxima que eu falo, né? De 40 graus vai lá para os 28, 30 graus. E aí depois, como nós estamos no verão, a chuva passa, depois volta a se elevar de novo a temperatura para aquela área ali, de fronteira com o Uruguai, principalmente próximo da Argentina. Muito bom. Mamedes, eu falei que já ia encerrar, mas o Marcelo Ferreira Mascarenhas, tá pedindo aqui, responde a mim, Alex, por favor, tô há um tempão esperando. Então vamos responder para o Bora! Marcelo aqui. Boa tarde, Mamedes, como fica Ipirá, na Bahia, no mês de fevereiro, março e abril? A zona de convergência vai atuar nessa região? Olha, acredito que não. Porque vamos ver aqui. Ipirá, é isso? É Ipirá, isso mesmo. Bahia, será que é isso? Vamos ver. Ah, tá aqui. Vamos ver aqui. Mas acredito que a gente não tem ainda condições dessa formação da zaca mais alta, assim, né? Porque pela climatologia dela, olha, bem próximo da outra região da qual a gente falou, né? Mas Uhum. como ele está querendo mais para fevereiro em diante, Fevereiro, é, março e abril. então a gente está vendo aqui, ó. Para fevereiro, essa chuva tende a ficar dentro da média, ligeiramente abaixo da média nessa área de Pirá. Para março, ela volta a ficar boa, ou seja, a condição tende a ficar em torno da média e, se brincar, pode ficar ligeiramente acima da média. E aí, abril, dá uma melhorada melhor ainda. Ou seja, ela tem essa recuperação de janeiro, fevereiro, ainda que fica meio ruim, mas depois de março em diante, ela tende a ter uma recuperada na chuva naquelas áreas. Então, assim, para fevereiro espera mais um pouquinho, mas a partir de março a notícia é boa, é isso? Isso. Fevereiro ainda vai ficar meio mesclado a chuva, porque, claro, provavelmente não vai ter laninha, mas ainda até a atmosfera tomar o ritmo, assim, para a Uhum. normalidade, né? Então leva um certo tempo, então provavelmente nessa chuva vai estar meio mesclado, como eu olho aqui em fevereiro, né? Então repare que nessa área está mais entre a média, mais para ligeiramente abaixo da média, não quer dizer que não vai chover, e aí para março é que começa a melhorar. Repare que daí já fica em torno da média, depois já fica ligeiramente acima da média.
Bom, Mamedes, tem mais duas perguntas aqui, eu não posso deixar de fazer, o pessoal está interagindo com a gente aqui, é super legal essa interação, mas Com são certeza. as duas últimas, tá, Mamedes? Vamos lá. Fica tranquilo, você manda. Rodrigo Carvalho, boa tarde, qual que é a previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia, para o restante dessa semana e para fevereiro e março, Mamedes? Vamos nós aqui. Já falamos muito para Brumado, mas eu não decoro esse local. É bem aqui, o sudoeste. Bom, para o restante da semana, a previsão ali para Brumado é que alguma chuva pontual possa acontecer, não são chuvas volumosas, repare que sempre numa condição não tão boa assim para chuva. Aí dá uma parada, quando volta para o final do mês, né, indo em direção ao final do mês, a gente vê que essa chuva tem um leve retorno, mas não são chuvas boas não para aquela área. Tá? Então, eu acredito que só olhando mesmo para frente, como a gente estava vendo agora aqui mês a mês, que a gente vai ter uma ideia de que março vai ser um mês bom de chuva. Estou vendo que fevereiro não deve ser tão legal de chuva, mas que de março, aí sim, há um retorno legal dessas chuvas naquela área. Legal. E para gente encerrar, o Pedro, vamos ter onda de leste que nem no ano passado para o centro-leste da Paraíba? Bom, ainda é cedo a gente responder, porque o Nordeste como um todo ele tem duas características de chuva e sistemas diferentes que provocam a chuva, né, Alex? Lá para o sertão é a zona de convergência intertropical, e quando isso perdurando até maio, depois de maio começa a chuva praticamente no leste da região. Então, como ainda está indo para a normalidade, não está descartado que essa perturbação de leste possa vir a acontecer, que, aliás, é um dos fenômenos que provoca essa chuva mais intensa ali no Agreste, até mesmo aí no litoral, de toda a faixa leste aí da região nordeste. Então, não está descartado, mas não tem como a gente prever ainda. Muito bem. Bom, é isso, Mamedes, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aos internautas que estão nos acompanhando e participando com a gente aqui pelo YouTube. É sempre bom ter essa interação e a gente acaba conhecendo o Brasil, né, Mamedes? Você viu que hoje teve cidade de norte a sul, de leste a oeste, cruzando o Brasil inteiro aí. Enfim, é importante que o pessoal acompanhe a gente aí e participe aqui com a gente. Obrigado primeiro a você, e você está convocado para voltar essa semana para a gente atualizar as previsões aí, combinado? Combinado, Alex. Nós é que agradecemos o espaço, em nome do IMET, a gente agradece por essa oportunidade e uma ótima semana a todos. Valeu, grande abraço para você. Para todos nós. E para você que está conectado com a gente, que manda sua pergunta aqui pelo YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. É importante para poder fazer regularmente as suas perguntas. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí para a gente. E acione o sininho lá, que daí toda vez que tiver informação nova chegando aqui no site, você também vai ser avisado através do sistema de notificação aí do YouTube. A gente agradece muito a participação de todos aqueles que a gente não conseguiu responder nessa rodada. Sexta-feira tem mais, então fique ligado, participe, mande a sua pergunta o quanto antes, que a gente vai tentar responder. Aqueles que não conseguirem, procura lá no site do INMET, é um site bem completo também, e lá você consegue informações localizadas do seu município, da sua região, para você poder se planejar aí para sua lavoura. Combinado? Obrigado, grande abraço, daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.